Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de empresários de sucesso. E atrás de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu. E hoje eu recebo uma convidada que, além de linda, jovem, ela respira comunicação desde a infância e transformou criatividade em negócios. Ela é criadora de conteúdo, já trabalhou com grandes marcas como a Nike, Neutrogena, Sephora e Dove, é fundadora da Aurimedia, uma agência que ajuda empresários a se tornarem influenciadores dos próprios negócios. E em poucos meses, ela multiplicou seu faturamento e hoje soma mais de 85 mil seguidores do TikTok. Seja muito bem-vinda, Gabriela Pacelli! Pri, é um prazer enorme estar aqui, principalmente um podcast que empodera tantos empresários, assim como eu estou sendo empoderada agora. Então, gratidão enorme. Sim! Estar aqui. E você, Gabi, foi escolhida a dedo. Por que escolhida a dedo? Porque você é jovem. E hoje existem muitos jovens perdidos achando que ser empresário é coisa de gente grande, de pessoas maduras, que não sabem por onde começar. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente e se sinta privilegiada, viu? Muito obrigada, Pri. É muito engraçado, porque realmente, se eu olhasse a minha trajetória para um ano atrás, todo mundo escreveria um caminho fácil, que todo mundo segue, né? A trajetória do emprego certo, a carreira dos sonhos, mas eu decidi ir para um caminho diferente e meu resultado está sendo incrível. Tá incrível vivendo essa história. Que lindo. E quem que é a Gabriela por trás da Aurimedia? A Gabi é uma menina extremamente sonhadora, apaixonada pela comunicação e que nunca desistiu do sonho de se tornar uma influenciadora de sucesso e empreender no digital. Toda essa inspiração e essa força veio principalmente da trajetória dos meus pais, que transformaram a vida deles através do empreendedorismo. E assim nasceu a Auri, uma assessoria de marketing 360 focado em transformar os empresários no influenciador da sua marca, porque é o que eu acredito. Hoje, se você não está no digital, você com certeza está deixando dinheiro na mesa. Uau! E assim, o que eu vi em você desde o princípio foi que literalmente você estava por trás dos bastidores, fazendo tudo acontecer, enaltecendo pessoas, despertando potenciais. E você já é um sucesso. Eu falei, não, tá na hora dela sair de trás desses bastidores e a gente conhecer quem é ela. Quem que está por trás aí de grandes estratégias, fazendo acontecer, transformando pessoas. Parabéns, viu, pela trajetória que você vem construindo. Ai, obrigada, Pri. Significa muito, inclusive de ouvir de empresários assim como você. Né, eu escuto bastante dos meus clientes admiração por ser tão jovem e estar arriscando no meio empresarial, e é muito gratificante, porque ver a trajetória dos meus pais e o quanto que a minha vida decolou por conta disso, não tinha outro caminho de seguir diferente para mim seguir. Legal. E como era a menina que sonhava em ter seu próprio canal de TV? Isso mesmo? É, isso mesmo. É muito engraçado. Quando eu era pequena, o meu pai tinha algumas câmeras antigas e eu pegava escondido, pegava as minhas bonecas e eu fingia que eu era a própria apresentadora de TV. E é muito engraçado ver a minha trajetória e ver que uma brincadeira se tornou um negócio. E eu acho que desde sempre, eu sempre tive envolvida com criatividade, a comunicação e a arte no modo no geral. E foi até por isso que eu acabei indo para arquitetura, porque antigamente o marketing não era como é hoje, né? E eu sempre gostei muito de desenhar, sempre teve isso na minha essência. E eu acabei indo para a profissão segura, que é o que muitos esperam dos jovens de hoje em dia, seguir uma faculdade, ir para uma multinacional e etc. Me destaquei muito, mas não era ali que o meu olho brilhava. Então você escolheu arquitetura para fazer? Sim, eu escolhi arquitetura justamente por essa veia artística que eu sempre desenvolvi muito de nova, né? Então, eu
uma parte da minha infância eu sofri muito bullying na escola e foi uma válvula de escape para mim aprender a desenhar. Então, isso foi um porto seguro para mim. A arte sempre foi um porto seguro para mim. Então, eu acabei indo por esse caminho, mas a comunicação, ela nunca deixou de estar presente na minha vida. Só que eu não enxergava direito, porque todo mundo à minha volta falava que eu tinha que seguir um caminho seguro. Só que eu era mais do que um caminho seguro. Exatamente. E essa atividade, a arquitetura, foi assim algo relacionado aos seus pais ou foi uma escolha aleatória pelo desenho em si? Teve influência, assim, dos meus pais, mas também por conta de desenhar, de ter essa veia muito artística. E se a gente for parar para pensar a comunicação de uns anos para cá, ela evoluiu muito. Se a gente vê há 10 anos atrás, não é o que é hoje. Então, eu acho que a visão das pessoas à minha volta era que o caminho seguro é onde você chegaria num resultado mais rápido. E realmente, de fato, pode funcionar para muitas pessoas. Mas eu acabei vivendo essa vida um pouco de Hannah Montana, de 2 mundos totalmente diferentes, onde eu me destaquei muito para um lado e eu não podia deixar a oportunidade passar. Legal, mas acho que essa questão até mesmo da faculdade entrou na parte artística, que desenhar é um dom, faz parte da criatividade. E ele mostra que tudo que você faz bem feito. Sim. Independente se seja um sonho, o que é, isso traz muito hoje para você aplicar na sua empresa e nos seus negócios. E como foi ter um TCC premiado e mesmo assim perceber que não era sua vocação? Como você lidou com isso? Olha, Pri, foi difícil, porque como eu te disse, não só minha família, mas meus professores, todo mundo acreditava em um caminho para mim. Eu finalizei o TCC com aplausos e uma vaga de emprego em um lugar muito renomado, onde muitos queriam estar. E eu tive que tomar uma decisão difícil ali, de seguir o meu sonho. Mas eu acreditava tanto que aquilo iria se tornar real que eu não tinha outra escolha, não tinha outro caminho para mim seguir. Eu cheguei para meus pais, eu falei, acreditam em mim? Me dá 6 meses que eu vou fazer acontecer. Uau! E aqui estamos. E aí, quando você decidiu essa empresa que você entrou, já era de marketing? Não, na verdade, eu recusei um trabalho na arquitetura mesmo. Uma empresa renomada. Exato, numa empresa renomada de arquitetura. E eu decidi, nesses 6 meses, fazer acontecer o meu sonho, que realmente era me consolidar, a princípio, como influenciadora. A Auri não estava passando na minha mente naquele momento. Era realmente me consolidar ainda mais como influenciadora, que eu já trabalhava há muitos anos em conjunto com a faculdade, e só fortificar realmente esse caminho. E como foi? Você conseguiu ser influenciadora como? Então, como eu te disse, a comunicação sempre esteve presente na minha vida, né? Então, desde muito pequenininha, eu já tinha aberto ali meu Instagram, meu Facebook, sempre gostei de tirar foto, a fotografia sempre esteve muito presente em mim, tanto que eu lembro desde pequenininha que eu não queria nem fazer faculdade, eu queria virar fotógrafa. Mas eu acabei investindo nas redes sociais. Então, desde muito nova, eu já estava ali. E foi quando eu comecei a chamar a atenção num meio diferente. É muito engraçado que, se a gente for lembrar uns anos atrás, o Tumblr era uma coisa que muita gente via as meninas como referência e eu fui uma daquelas meninas. Então, eu peguei um gancho desde muito cedo na internet de destaque. E como você chegou nessas marcas? Foi já nesse processo que você já estava na faculdade, como Nike, essas marcas maiores, ou foi depois que você já tinha saído? Não, na verdade, eu tinha a rede social como um hobby. Eu não entendia que a rede social era o trabalho. Eu só via a rede social, dava trabalho, mas na verdade ela é o trabalho. E isso é um recado para todo mundo que quer virar o jogo hoje na rede social. Você tem que lidar com isso como se fosse um trabalho. Então, eu comecei a ganhar seguidores, mas eu não tinha um conteúdo de autoridade ou atrativo para fechar um contrato. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é que o Instagram hoje, ele é o primeiro contato que o seu cliente vai ter com você. Vai ser a primeira reunião. Ele vai já te julgar logo de cara. E quando eu entendi isso, foi quando eu fiz um rebrand na minha rede social com 17 anos. Eu fiz uma estratégia focada nas marcas que eu queria atingir.
E dentro dessas estavam a Mike, Sephora, Neutrogena, Comfort, entre muitas outras que eu trabalhei. Eu entendi que para mim chegar no cliente que eu queria, eu tinha que fazer uma persona, uma linha estratégica para ser atraída por eles. E foi exatamente o que eu fiz. Eu mudei 100% a minha comunicação, como eu me portava na rede social, trouxe autoridade e os contratos veio de forma inevitável. Uau! Mas você precisou fazer algum curso para isso, algum treinamento para entender sobre persona, posicionamento? Pri, eu sempre digo que eu fui uma pessoa muito autodidata em tudo. Então, eu sempre aprendi muito sozinha, pesquisando mesmo, via muitas aulas no YouTube, fiz alguns cursos de marketing também, me especializei. Mas eu entendi desde muito cedo, mesmo não tendo uma formação em marketing, que tinha alguma coisa errada no meu perfil, porque quando o TikTok começou em 2020, que foi um boom, eu consegui 50 mil seguidores em 4 meses. Caramba! E daí eu falava assim, ok, eu tô ganhando muita visibilidade, mas eu não tô fechando o contrato, tem alguma coisa errada. E daí foi quando eu percebi que eu tinha que atrair os meus clientes. E eu criei uma linha estratégica para... E você criou essa linha? Exatamente. Que legal! Para atingir as marcas que eu queria alcançar. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu defini a persona de como que a Nike gostaria que a pessoa que representasse ela, como que seria esse tipo de influenciador. Então eu entendi, eu estudei sobre a persona de cada marca que eu queria trabalhar e eu me tornei essa persona para ser contratada por eles, para ser atraída por eles. Então, eu acabei trabalhando minha rede social em cima disso. E deu muito certo. Nos primeiros meses que eu fiz, eu acho que nem chegou nem a 2 meses, eu já fechei o meu primeiro contrato. Caracas! E você me falou que você chegou a, assim, um resultado muito bom de marketing para essas marcas. Qual foi esse resultado? Vou falar um dos mais recentes, que é o meu orgulho. Esse ano, a gente fez uma campanha muito importante no Carnaval com a Comfort, onde a gente teve um resultado de 8 milhões de visualizações. Um alcance incrível e um retorno para a marca gigantesco. Simplesmente com uma estratégia editorial. Eu nunca pensei num conteúdo para ser igual aos outros. Eu acho que essa é a grande jogada da rede social. Eu sempre pensei que pessoas se conectam com pessoas e não com empresas. Então, eu não podia fazer um conteúdo chato para a marca. Eu tinha que me conectar com o público-alvo. Então, foi aí que eu comecei a me diferenciar de tantas outras influencers, porque hoje, se vocês pegarem meu número no Instagram, eu não tenho um número enorme de seguidores. Eu tenho 11 mil e alguma coisa. Mas os resultados e os contratos que eu sempre fechei foi por conta disso, de estratégia, resultado e qualidade de produto. Eu sempre trouxe autoridade, que eu acho que é justamente isso que muda o jogo hoje na rede social. Você não precisa ter números enormes de seguidores, você precisa ter resultado. Que legal. E qual conselho você pode dar para os jovens? Jovens e também quem quer se posicionar, como começar, o que fazer? Eu acho que o principal conselho que eu tenho para dar hoje para quem quer destravar no digital é entender que realmente o primeiro contato do seu cliente vai ser com o Instagram. Hoje a internet é a avenida mais movimentada do mundo. E se você não está nela, com certeza você está fora do jogo. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. Por quê? Se você não trabalha a sua autoridade na sua rede social, você não consegue atingir uma confiança para o seu cliente. O seu cliente ele vai entrar na sua rede social, você vai estar lá muitas vezes invisível, com um perfil pessoal, não comunicando direito o seu negócio, não comunicando direito os seus produtos. E ele vai acabar indo para o seu concorrente, por simplesmente o seu produto não ter uma cara. Legal. E, assim, a Aurimídia, eu entendo que ela surgiu também de uma questão de transbordo, que você viu que, de fato, você teria muito resultado, seria uma excelente profissional como influenciadora, mas não impactaria mais pessoas. Foi isso? Foi, com certeza, Pri. É muito engraçado que eu gosto de desmistificar um pouco o marketing de influência. Muita gente acha que ser influenciador você automaticamente vai ganhar milhões, e não é o caso. É bem a exceção do que é a regra. Eu estava muito feliz com os meus contratos, com o que eu ganhava como influenciadora, mas eu tinha mais ambição, eu tinha mais sonhos. E eu decidi que eu precisava tomar uma ação sobre isso. Então, não era só o fato de impactar mais pessoas, mas era virar o meu próprio jogo do que eu queria para minha vida.
E eu entendi que o empreendedorismo era o caminho mais fácil de eu chegar nisso. Né? Então, eu acho que foi isso, porque realmente o caminho era muito mais difícil, muito mais árduo, se eu fosse seguir a regra, que é o que todo mundo segue. Legal. E me fala uma coisa, hoje em dia tem muitas empresas de marketing e a maioria, assim, causou muito trauma nas pessoas, porque não consegue entregar um bom serviço. Como que você diferencia? Como você consegue colocar a Auri em uma outra posição? Desde que a Auri nasceu, o meu principal propósito realmente era impactar pessoas e entregar um serviço de qualidade. Porque hoje eu sinto que realmente o mercado está saturado, mas está saturado de entregas ruins. Entregas sem significado, sem propósito. Então, desde o início com o meu cliente, eu entendo qual é o objetivo final que ele quer com a rede social. Como que a gente vai impactar de verdade o que ele quer, o que o cliente quer, o que as pessoas que vão entrar na rede social dele vão impactar. Então, eu sempre pensei num serviço muito personalizado, realmente um sistema de assessoria, onde o empresário que entra para a Auri, ele realmente ganha um time de marketing completo. Né? Então, hoje a gente tem o nosso time de social media, nós temos fotografia, nós temos toda a parte de design e estratégia para realmente o empresário não se preocupar com nada e destravar 100% na rede social. Uau! E assim, qual é o principal desafio que você lida hoje com a sua empresa de marketing e até mesmo por ser tão jovem? Você acha que causa algum impacto ruim da pessoa achar, poxa, ela é muito jovem ainda, contrato no contrato? Eu acho que sempre existe um pouco disso, né? Um pouco desse preconceito. Mas eu acho que não impacta tanto, porque eu acho que a minha geração é a que mais está ativa na rede social. E eu acho que é onde a gente tem mais resultados. Porque a gente meio que já nasceu com isso. A gente sempre estava junto ali, né, na construção das redes sociais e de todo esse universo e essa transformação do marketing. Então, acho que realmente a minha geração domina isso. Acho que para destravar, principalmente nas redes sociais, você precisa de alguém que esteja ligado, jovem, ativo e cheio de disposição para fazer acontecer. E o meu principal desafio hoje como empresária, eu acho que é justamente a idade, porque é tudo muito novo para mim. Eu estou me arriscando, me desafiando, mas aprendendo muito com os meus erros. Né, que eu acho que os erros eles não são defeitos ou nada que para me deixar para baixo, mas sim para eu evoluir cada vez mais e melhorar com eles e cada vez mais aprimorar a Auri. Que legal, que incrível. E você já falou de um diferencial, mas o que você acha que diferencia de outras agências, a Auri? A Auri, principalmente o atendimento. Né? A gente tem um atendimento muito diferenciado, a gente realmente pega na sua mão, desde um detalhe de um story, dicas diárias, a gente vai na sua empresa, a gente faz a captação do mês todo, em um dia só, para realmente aliviar a sua rotina de você empresário que hoje não tem tempo para se dedicar à rede social, e a gente realmente vai suprir esse papel para você de forma estratégica, gerando muito resultado na sua rede social. E você falou algo muito importante, que assim, hoje as redes sociais é a maior rua de publicidade que existe. Por que muito empresário ainda não entendeu esse jogo? Eu acho que é um preconceito também, sabe, Pri? De achar que o outro é o blogueirinho, ficar com vergonha de se impor. Mas, de verdade, hoje eu vejo isso que é conversa de criança. Quem quer mudar o jogo de verdade, colocar dinheiro na mesa, tem que entender que a rede social é onde vai acontecer isso. É onde você tem mais acesso hoje a pessoas. E quer um exemplo prático de mudança na rede social? A CIMED, ela não é a maior farmacêutica do Brasil, mas com certeza ela é uma das mais conhecidas. O João Adib, ele entendeu o jogo das redes sociais. Ele entendeu que ele poderia estar ganhando muito mais dinheiro do que ele estava antes de investir na rede social. Ele estava competindo por preço. E ele precisava se diferenciar na prateleira. E quando a gente fala dessa diferenciação, ele começou a investir no marketing, na comunicação. E se você entrar hoje no perfil da CIMED, você se conecta com ele, seja num story, seja num Reels ou qualquer outro tipo de conteúdo. Pessoas se conectam com pessoas e não com empresas. Ele deu cara ao produto dele.
E isso fez com que ele diferenciasse o preço e trouxesse autoridade e confiança. As pessoas não compram mais pela Cined pelo preço, mas sim por confiarem no João Adib. Uhum. E o que você percebe de maior erro dos empresários quando se trata de rede social? O maior erro, eu acho que é justamente não humanizar o perfil. É achar que as pessoas vão se conectar com a sua empresa sem ter um rosto. Isso é uma própria frase do João Adib: produto sem cara não vende. Então você precisa hoje estar na rede social, entender que a rede social é o trabalho e que vai fazer parte da sua operação. Se você quiser se destacar na rede social, você tem que trazer a sua essência. A sua voz tem que ser ouvida, porque só assim as pessoas vão se conectar de verdade com você. Uau! E me conta, o que você espera aí do futuro do marketing? Do futuro do marketing, olha, é muito difícil falar do futuro, porque acho que ninguém esperava esse boom das redes sociais e muito menos do marketing de influência. Mas eu acho que cada vez mais formatos como esse de podcast, conversas reais, vão dominar mais a rede social, e principalmente essa humanização de marca. Eu acho que você, empresário, precisa cada vez mais estar na rede social, mostrando os seus diferenciais, o seu produto, o que você pode agregar às pessoas. Porque se você não sabe fazer isso, se o seu produto, se a sua rede social, se a sua empresa hoje é invisível, não tem como criar desejo do seu produto, não tem como criar autoridade e confiança na sua empresa. Né? A gente só quer um iPhone porque a gente sabe da existência dele. Exatamente. E com essa história assim, de inteligência artificial? Tem muitos avatares agora. A gente, não consigo gravar vídeo, vou colocar um avatar. Você acha isso uma tendência que de repente as pessoas possam aderir mais e aí o marketing deixa de existir por essas questões? Eu acho que a IA, ela pode te agregar muito na sua criação de conteúdo, sim. Eu não vejo um problema, inclusive nós temos vários softwares que a gente usa na nossa empresa. Porém, no fato de substituir você, eu acho que não é uma boa estratégia. Vai te distanciar do seu cliente. Então, realmente, eu acredito na humanização de marca cada vez mais. E o que vai fazer você se conectar não só com os seus clientes, mas trabalhando a sua autoridade. Você com a internet hoje pode virar um mentor, um palestrante, abrir seu clube de negócios. Então, acho que há inúmeras possibilidades. Eu acho que usar a IA dessa maneira não vai te potencializar, só vai atrapalhar. Legal. E fala um pouco aí das suas redes sociais, quem quiser saber do seu trabalho, como que funciona, o que você oferece. Eu vou falar. A Unimedia é uma assessoria de marketing 360 focado em transformar você, empresário, no influenciador da sua marca. Se você está cansado de só fazer barulho na rede social, agir sem estratégia, nós estamos aqui para te ajudar. E também nós trabalhamos com o marketing de influência. Eu sou influenciadora também. Trabalho à frente das câmeras com grandes marcas do mercado, transformando também toda essa parte de estratégia e conteúdo de verdade para conectar não só vocês, mas também todos os clientes. E não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui chamado Por Trás da Porta. Mas não. Antes da gente entrar aí por trás da porta, conhecer aí um pouco de dentro, quem está ali por trás da marca, quem é a Gabi, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fusion, nossa administradora de condomínios que atende aí São Paulo, estado de São Paulo, todo o interior, a Vértice AIC, que é pioneira na parte de regularização de áreas de imóveis. Então, você que é uma construtora, uma incorporadora, a Vértice aí pode te atender com excelência. Temos a FTP Contábil, que é a sua contabilidade estratégica e uma consultoria personalizada. E temos a N-Formatos, ó. Não sei se vocês viram aqui, ó. Essas almofadinhas aqui, ele é a tapeçaria dos milionários. A N-Formatos também atua com grandes marcas, já fez sofá pro Big Brother, faz aí de vários lugares famosos. E você que precisa de um sofá sob medida, se sentir abraçado, fica a dica aí. Ai, e nosso apoiador, não sei se você viu, mas temos aqui um café. Eu falo que o Por Trás da Marca é uma experiência. Com certeza. Você não vem só gravar um podcast, tem um café, as pessoas são acolhidas. E eu agradeço a Doce Amor Festas
por ser apoiadora desse projeto. Ai, que incrível, amei. Então vamos lá. Deixou suas redes já para quem quiser te seguir, Gabi, Auri. Auri é @aurimídia e o meu Instagram é @gabipachelli. Legal. Então, esse quadro fixo que a gente vai iniciar, a gente vai conhecer aqui os bastidores reais da Gabi. Gabi, se você pudesse se encontrar com aquela criança que sonhava ser apresentadora, o que você diria para ela hoje? Eu diria que nós conseguimos. Nós conseguimos não de um jeito diferente do que você imaginava, mas muito melhor. Então, é isso. Que lindo. E qual que é o bastidor que pouca gente sabe, mas foi decisivo na sua trajetória? Bom, foi decisivo na minha trajetória ter os mentores da minha vida. Seja os meus pais, seja o Johnny Martins, a Carla, o Vini, meu namorado. Eles foram as pessoas que mais me impulsionaram para eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse tido esse ato de coragem, eu realmente estaria em outro lugar. Então, foi ótimo ter tomado esse ato. Legal. E se você pudesse deixar uma frase para os seus pais, o que você falaria? Obrigada por sempre me apoiar em todos os meus sonhos, nunca desistirem de mim, entrarem nas maiores aventuras comigo. Sem vocês eu não sou nada. E eu só tenho gratidão e amor para expressar o quanto que eu sou grata por ser filha de vocês. E qual foi a maior transformação que Deus já fez na sua vida? Maior transformação que Deus fez na minha vida, eu acho que a minha vida por um todo é uma transformação. Se for olhar lá atrás mesmo, quando começou a minha história, a história da minha família, a gente morava debaixo de uma casa. Era um quarto, cozinha, sala, era uma situação humilde, era uma realidade muito humilde. A gente não tinha perspectivas, mas foi o ato de coragem do meu pai, de sempre encarar os desafios, de sempre estar à frente das oportunidades, foi com o que fez mudar a realidade da minha vida. Então, por isso que eu falo que o meu pai e minha mãe são minha principal inspiração, porque eu saí de um lugar onde eu não tinha perspectiva para um mundo de possibilidades. Que lindo! Qual o seu maior medo hoje? Meu maior medo hoje, eu acho que é falhar. É realmente eu perder toda a estrutura que eu tô construindo, mas é um medo que me impulsiona, porque ele não me deixa parar nenhum momento. Porque a minha fé, eu acredito tanto que eu vou chegar aonde eu quero chegar, que esse medo é mais um impulsionamento do que uma falta de coragem de desistir. Uau! E o que ninguém vê, mas é essencial para manter você firme todos os dias? Olha, é muito, eu diria, equilíbrio emocional, uma mente treinada, porque realmente os desafios do dia a dia fazem em qualquer momento você querer desistir. Ir para o caminho mais fácil, porque empreender não é fácil, gente. Por mais que muita gente ache que não é. É muito difícil. Mas eu acho que é exatamente isso, é ficar firme nas minhas decisões, acreditar no meu sonho, acreditar na minha fé e seguir em frente. Não deixar as pedras do caminho me abalarem. Que lindo! E você aí que assistiu esse episódio incrível de uma mulher muito jovem, inspiradora, que eu tenho certeza aí que vai trazer muitos insights para você, curte, compartilha, ative o sininho, propague essa mensagem, que ela não morra aqui. Quanto mais jovens ouvirem, pessoas adultas que precisam de um marketing com responsabilidade, que quer um posicionamento diferenciado e com estratégia, tá aqui a Gabi para vocês. Então, até o próximo episódio.